Tá. E vem com a gente, Henrique Gasparetto. Ei, Henrique. Rio Grande do Sul! Oi, Viva! pessoal, boa Meu noite. povo gaúcho! Hoje eu vim até com a bandeira aqui. Olha, Isso aí, Conterrâneo da Aline. lindíssimo, meu conterrâneo aí. Exatamente. E aí, como que vocês estão? Como que tá a energia? Nossa, Tá tá. lá nas alturas, passou do teto. Arrepiou. Estamos Eu eletrificados. acompanhei um pouco das outras lives e já vi que estava bem intenso, né? Então, estamos aqui para poder participar também. Gratidão pelo convite, é uma honra poder estar aqui com vocês. Honra é E nossa. vamos lá. que lindo, Henrique. A gente está muito feliz, né, com a tua participação e eu tenho certeza que o pessoal aqui do chat também já encheu de comentários aqui o chat. Ó, antes da gente começar, só lembrando que o evento continua. Quem sentir e ainda não contribuiu, por favor, a chave Pix está aqui embaixo do Henrique. Então, vamos lá. Toda a contribuição vai ser para as pessoas que sofreram de alguma forma com as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, sinta-se à vontade de fazer a doação. Se não puder, compartilha com alguém, porque quanto mais pessoas chegarem, maior vai ser o número de doações. Então, Henrique, é com você. Muito obrigado novamente. Gratidão, irmão. Gratidão. Então, a gente vem nesse momento, né, que eu vejo isso como uma união, uma junção de forças para a gente alinhar propósitos. Sabe que desde que teve todo esse acontecimento aqui no Rio Grande, acredito que para vocês também, muitas pessoas perguntam, né, o que houve, o que está acontecendo, o porquê de tudo isso, né? E a gente sempre usa uma frase que a gente usa lá no nosso canal, usa quando vai, que é que só o amor ele é real, né? Só o amor é real. E dentro disso, a gente entendeu que nesse momento, tudo que aconteceu é como se só o amor continua sendo real. Eu ia dizer que tem uma música, né, tocando. Acho que agora Opa, desculpa, Henrique, vou tirar ela aqui. Eu não sou tão bom Não, DJ. tranquilo. E dentro desse movimento, onde a gente consegue, apesar de tudo que a gente visualiza, conseguir enxergar de uma outra forma tudo que aconteceu e tudo que vem depois quando isso acontece. Muitas pessoas fazem esse movimento dentro de autoconhecimento, dentro de expansão da consciência. E se a gente for colocar uma pergunta, né, para todo mundo que está assistindo, eu acredito que a grande maioria, quando foi buscar o seu autoconhecimento, o seu processo de despertar, passou por algum momento, algum período mais conturbado na vida. Não vou dizer que 100%, mas a grande maioria sempre teve um movimento propulsor que encaminhou, né, para que se buscasse isso. Quando a gente faz essa analogia com o Rio Grande, né, com tudo o que aconteceu aqui, a gente poderia trazer a mesma forma. Nesse momento, quando a gente olha, tudo é muito triste. E tudo o que aconteceu, pessoas que perderam tudo. E lógico, né, que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que a gente estava falando, essa união, assim como tantas outras, é super importante nesse movimento de reestruturação, né, porque acaba apoiando, acaba trazendo um alento para todas as pessoas que nesse momento não têm nada. Posso dizer isso porque acabei conversando com muitas das pessoas que estão nestas situações e não é fácil mesmo quando está se vivendo isso. Mas o porquê que eu fiz essa pergunta, né? Porque quando a gente faz uma retrospectiva da gente e vai lá tentar buscar quais foram os movimentos, o que a gente passou, a gente analisa a nossa vida, eu sempre brinco e digo que são as coisas que eu mais fui grato
na minha vida foram aqueles momentos difíceis. Eu até brinco assim, eu não quero voltar a viver eles, mas com certeza eles ajudaram a moldar tudo que eu sou hoje, uma pessoa melhor do que eu era lá, e com certeza continuando nesse processo evolutivo, né? Quando a gente faz essa analogia com o Rio Grande, né, dá para dizer que estamos vivendo exatamente esse momento, né? Mas tendo a certeza, tendo o entendimento, principalmente de como é também o povo gaúcho, né? Que lá na frente nós vamos ver a força, o movimento propulsor que esse estado, que as pessoas, a comunidade, assim como o Brasil inteiro todo fez, né? Além de tudo que aconteceu, a gente entende, quando busca as conexões espirituais, que esse movimento ele acabou unindo o Brasil inteiro, não unindo só nessa forma de solidariedade, só nessa forma de ajudar, mas unir nessa questão de se importar com todos, ter um entendimento coletivo, ter um laço de amor, né, com todos. E aí que entra essa frase que a gente estava falando, que só o amor é real, porque muitas pessoas acabaram perdendo tudo, né? E o que sobra para essas pessoas? Esses dias eu até fiz um comparativo, assim, quando a gente perde um ente querido, quando alguém desencarna, né? Quando alguém desencarna, geralmente as pessoas, né, elas acabam esquecendo tudo e só permanece realmente o amor. Claro que tem a saudade também, mas o que fica é o amor, as lembranças que se teve com aquela pessoa, né? Então, muitas vezes, quando nós somos submetidos a entender ou a ver as pessoas perdendo tudo, a gente consegue entender o real sentido do que seria esse amor e do que, de fato, realmente importa nas nossas vidas, como que a gente consegue construir as coisas quando se tem essa visão, que é só o amor ele importa. E se a gente tirasse tudo das nossas vidas agora, quando a gente faz essa reflexão, a gente tira tudo, problemas, tira tudo que está, o que permanece, né? O que fica? É isso, geralmente. Então, eu acredito que nós estamos no meio dessa caminhada planetária, de certa forma, aprendendo a enxergar exatamente isso. É lógico que tem alguns movimentos, que tem algumas coisas que vão acontecendo, que de certa forma entristecem, né? Que de certa forma a gente não gostaria que elas fossem assim, mas que elas trazem esse movimento. Então, eu acho que a gente está vivendo, né, apesar de tudo o que aconteceu, uma grande oportunidade de se conectar exatamente com isso, de analisar a nossa vida, né? Tem pessoas que, nesse momento, elas não estão conseguindo fazer isso porque elas estão no processo ali de reconstrução. Mas nós, todos que estamos, de certa forma, mais tranquilos, né, conseguimos estar, pelo menos assim, possamos analisar tudo isso já colocando essa outra forma. E tendo essa empatia, tendo esse amor, tendo essa forma de poder também auxiliar a todos esses que estão necessitados, né? Para que possam também reconstruir as suas vidas, para que possam seguir nesse movimento e trazendo, né, a esperança. Por isso que eu quis botar a bandeira do Rio Grande aqui também. Eu não sei se a Aline é gaúcha, né? Vocês são gaúchos também? Somos sim, estamos aqui em Porto Alegre. Eu sou Legal, morei catarinense. bastante. Eu sou gaúcha de Santa Maria. Legal. Sabe que eu morei bastante tempo em Porto Alegre, então conheço todas aquelas regiões lá, ali em Canoas também. Eu trabalhava como engenheiro, né? Então eu trabalhava em obras ali em Canoas. Eu até estava comentando ontem com uma pessoa que eu disse, você vê que a BR-448, trabalhei nos entornos dela ali, né? Ela já é feita toda levantada, porque ali já se sabe que é rotineiro alagar, ter aqueles movimentos, né? Enfim, que isso tudo possa, né, servir para a gente buscar melhorias. E sabe uma coisa que eu não falei em live nenhuma, mas que eu tenho conectado e até ia perguntar para vocês como que são as conexões para vocês, né?
é como se o Rio Grande ele vai ser reconstruído, né, mais forte. A gente via lá algumas coisas também que estavam estudando fazer algumas cidades planejadas até para acomodar essas pessoas que perderam tudo, e a gente pode entender que isso já faz parte de um modelo, né, que vem no futuro, onde a gente consiga, vamos dizer, ter uma vida mais harmônica. Vou resumir nessa palavra, né? Mas acredito que esse movimento ele vai trazer, assim, a nível Brasil, grandes ensinamentos e principalmente uma força propulsora muito grande. Eu estava até fazendo um vídeo lá com o Pava, foi na sexta-feira a gente gravou, e o Pava até comentou lá que ele achava que ia muitos anos, né, para reconstruir tudo isso. E no meio do vídeo eu falei, Pava, olha só, eu já vi cidades que se destruíram inteiras, porque a família da minha mãe, ela é da região mais perto aí onde o Matheus e a Aline estão, que é lá no noroeste do estado. E ali, ali tem muito movimento climático naquela região. Então, eu já vi cidades sendo arrasadas, né? E rapidamente elas se reerguiam, né? Elas se reerguiam justamente por ter essa união, por serem comunidades que elas se abraçavam, né? E nesse movimento, que chamou bastante atenção, talvez para vocês também, foi que não foram só as comunidades que se abraçaram, foi o Brasil inteiro. Então, a gente pode dizer assim, essa energia, eu nunca vi isso, tá? Eu nunca vi, assim, a gente já teve tragédias no Brasil, teve aqui em Santa Maria mesmo, a tragédia da Boate Kiss, teve lá em Minas Gerais, né, a gente pega lá Brumadinho, pega outros, era um movimento, né, mas dessa forma eu nunca tinha visto. E agora é o mundo inteiro olhando para o mesmo lugar, né, Henrique? Não é só o Rio Grande do Sul, mas é todo mundo olhando e ajudando e auxiliando de alguma forma, né? Parece num contexto universal a Terra, né, Henrique? Porque é o universo inteiro olhando para a Terra e agora aqui está a Terra toda olhando para um ponto. Então tá bem semelhante no micro, macrocosmo esse processo. Né? Tem um planeta ali como a Terra, por exemplo, passando pelo processo, o universo todo vem, faz um movimento de auxílio ali e agora a Terra está fazendo isso também com esse estado, né? Eu vejo dessa forma também. E é lindo porque tem a característica do povo gaúcho que tem essa força, né? Ele tem essa característica da força, do movimento, do fazer. Resiliência. E também tem, não sei se isso faz sentido para vocês, né? Mas eu sempre, vamos dizer assim, tive uma base muito grande nos conhecimentos que o Chico, o Emmanuel, que todos eles traziam, né? E aí se tem lá bastante informação, assim, do Brasil ser um ponto extremamente importante nessa transição planetária. E eu me recordo que, vamos dizer, o mapa do Brasil, né, ele, embora teve movimento aqui no Rio Grande, tiveram outros, o mapa ele é indivisível. Energeticamente, espiritualmente, essa é a configuração da pátria do Evangelho, dá para dizer assim. E quando você analisa esse mapa, o Rio Grande ele seria os pés do Brasil. Vamos dizer assim, o chakra raiz, ou os pés, enfim, como cada um quiser analisar. A região sul em si, mas o Rio Grande sendo o primeiro estado ali. Então, é como se aqui, e até tem muito movimento na própria espiritualidade, que tem raízes aqui no sul, né? Você pega a própria apometria, começou aqui no Rio Grande, dentre tantos outros movimentos, né? Até a Aline talvez se recorde, o Santa Maria, não sei como está hoje, mas Santa Maria, ela ficou muitos anos sendo a cidade com mais espíritas per capita do Brasil. Sim. Né? Então, o movimento aqui, ele é muito forte nessa área espiritual. Sementes estelares também, altíssimo aí. Né? Isso, então eu sempre via isso, e eu questionava o porquê eu tinha que ficar aqui, eu tentava ir para a praia, não dava, fazia todo o movimento para eu seguir por aqui, né? E o que acontece, né? É como se o movimento, ele precisa partir daqui para ele ganhar essa sustentação. Né? Claro que muita gente pode pensar assim, não, eles falam isso, né? Porque são gaúchos ou querem puxar a brasa para o assado, mas não é dessa forma. Eu, pelo menos, entro assim, com toda a humildade do mundo, querendo trazer isso, mas é pela configuração
energética mesmo, né? E aqui também, até pela forma, quando a gente analisa assim, todos os resgates que cada região tem que fazer, né? É como se aqui inicia um grande movimento que agora ele, vamos dizer, toma uma forma espiralada do Brasil inteiro, né? Não na questão desastre, né? Mas na questão movimento de expandir a consciência, movimento de união, como a gente estava falando. Então, eu visualizo isso, esse movimento em espiral subindo, e como se ele tomasse conta do Brasil inteiro, né? E lógico que a gente tem muitas coisas, né? Exatamente, a Kundalini fazendo a subida no Brasil. Serpenteando. E embora o passado, né? O passado tanto do Brasil quanto de outros povos, existem, vamos dizer, questões mal resolvidas, né? Quando a gente vai buscar ancestralidade, os antepassados, talvez até nós estávamos lá juntos, né? Mas é o momento disso tudo ser superado, é o momento disso tudo ser colocado uma harmonia, uma energia de amor, né? A gente brinca que aqui no Brasil, aquelas almas todas que estavam lá, né, na época do Cristo, estão tudo por aqui, nesse momento. Né? Os mesmos que fizeram as coisas lá, está todo mundo aqui. A gente até comentava assim que quando você analisa o Império Romano, né? Império Romano, a maior parte dele está lá na região dos Estados Unidos. Né? Aquela galera que estava lá, né, quando transplantou a árvore do Evangelho, está todo mundo por aqui. Né? Se você pegar até o Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho lá do Chico, ele relatava, quando você transplanta a árvore, você não transplanta só os frutos, ela tem que vir a raiz, o tronco, tudo. Vem todo mundo. Até lá ele até diz lá no livro que para fazer o descobrimento aqui do Brasil, quem foi o escolhido, né, para realizar aquela primeira tarefa? Foi o soldado, aquele que enfiou a espada, né, em Jesus. E até ele dizia assim, quando ele recebia as instruções, né, porque lá tem os dirigentes espirituais, né? A gente tem o Ismael, que é o regente espiritual do Brasil, Eliel, que é o regente planetário, e manda Ismael escolher o homem mais justo que tinha lá, e daí até ele não entende, mas como ele é o mais justo, se ele fez? Não, mas é ele que precisa vir lá, porque ele sabe, ele entendeu, ele já fez a reconstrução e hoje ele tem essas condições de estar realizando essa tarefa. E quando a gente volta na nossa ancestralidade, busca tudo isso, coloca todo esse conjunto, né, todas essas coisas aqui, a gente entende que o Brasil, né, carrega almas que têm a experiência para fazer esse movimento. Né? Vamos dizer assim, fazendo essa pequena leitura que o Rio Grande, a região sul, vem como os pés, né, e vai subindo, como você disse, dessa Kundalini, e daqui a pouco esse movimento ele está no Brasil inteiro já tocando tudo para frente. Né? E também tem uma outra questão que não sei como também é a avaliação de vocês, né? Mas teve, acho uns 2 anos atrás, tinha feito uma live, depois até eu repeti esse mesmo assunto com o Pava, quando a gente foi lá no Paranormal, né? Que era sobre o colapso total das estruturas. E as pessoas perguntavam assim, como esse colapso, né? Eles falam assim, o Gasparetto e o Pava estão viajando, eles estão falando que vai colapsar tudo. Né? E a gente explicou de uma outra forma, né? A gente colocou assim, está tendo um movimento energético todo diferente no mundo inteiro. Essa energia, ela vem subindo de forma gradativa. A gente vê aquelas primeiras camadas ali na grade planetária já sendo dissolvidas. Quando a gente pensa em que tudo é energia, e informação, né, energia é informação, carrega informação, qualquer coisa que tem aqui no planeta, qualquer coisa, seja material, seja pensamento, carrega uma energia. Como está sendo dissolvidas essas camadas densas, né, a gente entende que não vai haver sustentação energética. Quando não tem sustentação energética, aquilo tende a ruir. Então, assim, muita coisa que ainda carregava essa energia de opressão,
essa energia de desmando, vamos dizer assim, quando a gente fala de opressão, de oprimir, vamos dizer, o mundo mesmo, as pessoas, né, a humanidade. Então, isso começa a cair. A gente já está vendo vários movimentos desses acontecendo, né? A gente vê muita coisa no planeta se modificando. Diante disso, para quem consegue ter um entendimento maior, a gente vê que o planeta, a Terra em si, ela também tem energias que elas precisam ser transmutadas, dissipadas. A gente tem na gente, entende isso. Vou dar um exemplo assim. Em determinada vida passada, fiz algumas coisas, né, e isso está muito enraizado ainda no meu ser, né, nos meus corpos sutis, nas memórias, enfim, lá no Akasha, tá ali. E quando a gente está vivendo aqui, a gente vai tendo essas oportunidades de limpar, de transmutar, de descarregar estas energias, seria essa leitura. Uhum. Quando a gente pensa no planeta como um ser vivo, ele também vai fazer isso. Então, assim, por isso que até a gente sempre comentava, o pessoal perguntava assim, vai ter muito cataclisma, muito desastre no planeta? A gente dizia, não, porque mudaram as linhas de tempo para ficar o processo mais harmônico. Mas é lógico que terão eventos pontuais que seria isso, né? Essas saídas destas energias quando o planeta também faz seus movimentos, né? A gente tem magma, a gente tem várias válvulas de escape, vamos chamar assim, que elas servem para dissipar essa energia também, mas vai ter volta e meia algum movimento que ele vai trazer, vou chamar assim, tá? Mas não quero ser mal interpretado, não desvalorizando as mortes, nem nada que teve, mas vão ter movimentos que vão fazer esses transtornos como a gente viu aqui. Vai ter. Agora, o que não dá, né, é para a gente entrar nessa energia de medo e ter medo de todas as coisas que possam se apresentar. Eu até fiz uma pergunta agora na última live, e eu gostaria até de repetir ela aqui. Eu perguntei para as pessoas assim, vocês acreditam que vocês têm um plano de alma? E todo mundo, a grande maioria lá, respondeu que sim, né? Então, nesse plano de alma, a gente veio para cá para participar da transição planetária. A gente sabia que então, é como se a gente, até usando outra palavra, implorou para vir aqui, poder participar disso, né, e estar nesse momento. Tem muitas almas que elas nem precisavam encarnar, elas vieram para poder estar no momento onde o planeta faz também o seu andamento, né? E aí eu fiz essa pergunta, então, se você tem um plano de alma, né, você tem medo do que você mesmo, vamos dizer, assinou lá, quis concordar, porque ninguém vai estar onde não precisa estar, né? Ninguém vai... E as pessoas estão aprendendo a transmutar essa energia do medo, né? A soltar isso, porque o planeta ele vai fazer um processo bem mais harmônico, né? Mas ele vai limpar as suas energias também. Sempre dizia, quando você chega num terreno, né? Você pega um terreno novo, você não sai lá levantando a casa, né? Você primeiro limpa o terreno. É mais ou menos isso que o planeta faz também, vai dar umas limpadas em algumas coisas. Então, isso já era previsto, né, que teria. E aí a gente vê esse afunilamento, né, que está acontecendo, de cada vez a energia está mais intensa, que a gente poderia dizer assim, a gente está, pelo menos para mim, assim, eu vejo que a gente está meio que no clímax, assim, desses ajustes energéticos, né, porque a gente teve esse episódio, vamos dizer, aqui nos nossos pés, né, embaixo do nosso nariz, mas no mundo todo está acontecendo muita mudança. Ela está ficando mais perceptível, assim. Tem anomalia que está ali no Atlântico Sul, né? Eu fui tentar buscar conexão espiritual para entender isso, né? O que eles me explicaram foi numa analogia também, dizendo assim, ó, é muito flash, é muita energia, muita massa coronal entrando. Essa energia, geralmente ela entra, né? Ela faz um movimento e ela achata a energia para os polos, que daí a gente tem as auroras, né? As auroras boreais e as austrais, acho que é que chama quando é embaixo, né? Então ela achata para os polos. Só que essa energia, ela está pressionando o campo magnético planetário muito forte. Inclusive, eu acho que o próprio
própria confederação e os comandos, eles têm trabalhado para deixar essa energia entrar numa forma que a humanidade suporte, seja confortável. Então, ela achata, né, para os polos, e essa anomalia, que eu entendi, ela é como uma analogia assim, com uma panela de pressão. Ela seria aquela válvula lá que solta, né? Você mantém a energia lá, a panela aquecida, fazendo o seu trabalho, mas solta a pressão excedente, né, para ela não estourar, não romper. É como se essa anomalia faz mais ou menos esse mesmo trabalho. Ela deixa que a energia faça o seu trabalho no planeta, em todos os seres vivos, mas ela tem uma válvula ali que se desregular um pouco, ela vai soltando essa energia. Então, foi o entendimento que a gente teve. E tem um outro fator só, né, o último que eu queria comentar aqui, que também tem a questão da posição, aonde está a anomalia e aonde está o Brasil, aqui, a região sul, né? Porque, para mim, aquilo ali faz parte do antigo ou do novo, né? Mas do antigo, da antiga Lemúria. É como se estas regiões também têm isso. Então, nada é o acaso, tá tudo... Eu sempre brinco que está tudo intimamente conectado. Sim. E a leitura, assim, resumindo o que a gente conecta e acha que esse movimento todo vai tornar ainda mais forte, né? Toda a reconstrução, toda a retomada, vamos dizer, tanto do Rio Grande quanto do Brasil todo. Como se ela tivesse emergindo, né? Exatamente. Subindo das profundezas. E é lindo como está tudo conectado, né? Porque nós também, desde o início, a gente trocou com o Matheus, trocou com a Marise, desde o início a gente veio recebendo isso. Quando a gente começou tudo aqui, né? A gente perguntou também, se conectou espiritualmente e perguntou, né? O que está acontecendo? Porque a gente, né, fica. Aí a mensagem que veio chegou o momento, e é o clímax, como você falou, né? E isso é só o começo de tudo que vai acontecer. E como você disse, não vai ser talvez tantos cataclismas, mas vai acontecer e vai mexer, porque essa energia precisa ser transmutada. Dissipada, né? A Kelvin, que está aqui embaixo já, não chegou aqui, ela fala também disso, né? Todas as mensagens que vem chegando, a gente falou com a Ana Maiarim também em uma live, que é como se fosse o chakra básico da Terra, esse chakra da Kundalini, ele está, olha que bonita essa analogia, ele está parindo a nova Terra, porque ele fica lá embaixo. Então, a nova Terra vai começar a... A gravidez com essa água, quando nasce um bebê, o que sai primeiro? É a água. E aí, sim, quando o bebê sai, é o que a gente vai viver agora, o novo, após esse episódio, né? Então, é uma analogia bem, bem interessante para o que a gente está vivendo agora. Você vê que as palavras, né? Eu gosto muito, assim, eu digo o Chico, né? Porque, querendo ou não, ele foi uma referência para nós todos aqui, né? O Emmanuel dizia muito isso. Ele falava assim: vocês vão se perder nas palavras, porque geralmente vocês vão estar falando a mesma coisa usando palavras diferentes. Isso, para mim, pelo menos, é muito perceptível nas religiões, assim. Às vezes você vai lá, né, embora tenha uma regra aqui, uma regra ali, uma coisa lá, tá todo mundo sempre indo para o mesmo caminho, indo para a mesma coisa, né? Pelo menos as que a gente vê aqui no Brasil, assim, que consegue estudar um pouco mais, eu acredito que as outras também. E você vê que nesses contextos, como a explicação de vocês, da Marise, ou isso, porque a gente não conversou sobre isso, né? Mas isso que eu estava trazendo também, você vê que tá falando mais ou menos a mesma coisa, né? Mas usando formas de explicar um pouquinho diferentes. No fim, é isso, então, porque para mim, pelo menos a espiritualidade sempre trazia assim. Ela dizia assim: quando houver sincronicidade, é porque a mensagem está sendo entregue. Ela sempre dizia para mim assim: não, sempre desconfia quando vier uma pessoa que só ela tem a informação, né? Só ela tem uma informação nova que só ela sabe, ninguém mais sabe. E eles diziam: observe a sincronicidade. Então é ótimo a gente poder fazer. Eu também troco muito com a Marise. A Karen tá aí, se quiser botar ela junto aqui. Eu troco muito com a Marise, com outras pessoas também. E aí a gente vai entendendo que está havendo essa sincronicidade, né?
que vai validando o que a espiritualidade quer nos explicar das coisas. Gaspar, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Você falou da questão das velhas estruturas, né? Se dissolvendo para uma reconstrução. O que é que você acessou, né, disso em relação ao Gesara, Nesara, sistema quântico financeiro, para esse movimento todo? Você acha que vai mexer nisso, porque vai exigir todo um movimento financeiro para isso também? Vai ter que ter uma avaliação de todo esse sistema? Foi o que veio aqui para mim agora. Então, assim, ó, se para quem acompanha lá minhas lives, essa pergunta já 2 anos atrás o pessoal fazia, né? Eu vi o que acontecia? O que acontecia, né? Esse negócio de Gesara, Nessara, lá atrás, houve muito engano em relação a isso, houve muitas pessoas, inclusive, aplicando golpes em pessoas, né? Então, até, para mim, a informação, ela continua a mesma, né? O que a gente falava lá? O negócio não é bem assim como estão mostrando, mas ele existe. Inclusive, quem coordena isso espiritualmente para que esse processo ande é Saint-Germain. Era isso que a gente entendia. E até conversando mais, vamos dizer, em casa aqui, que a gente tem uma liberdade maior assim, para conversar, o meu pai sempre perguntava isso para mim. E eu dizia para ele assim, pai, eu vou te dizer, tá, o que eu acho disso. Eu não acho que é se nós vamos ter, é quando nós vamos ter, eu dizia para ele. Então, eu acredito que vai ter uma modificação nisso, né? Até porque precisa ter uma harmonia. Não vou dizer assim, ó, não, vai acabar tudo. Não, mas tem que ter uma harmonia no processo. Hoje a gente vê muita coisa que ela não direciona para que se tenha a harmonia correta. Porque, assim, todo mundo veio aqui para o planeta para ser próspero. Né? Prosperidade é o quê? Você viver bem, estar bem nas diversas áreas da sua vida, né? O que acontece? Existem mecanismos, existem formas que estão ali que elas não contribuem para que isso possa acontecer, né? A gente poderia dizer assim, é um sistema até, esse opressor que a gente estava falando antes, que ele faz você estar sempre trabalhando para a máquina, né? E você imagina assim, tem algumas pessoas, né, que elas já têm uma consciência maior, que elas já conseguem entender a cocriação, já conseguem entender uma série de coisas de outra maneira. Mas tem muitas pessoas que elas não conseguem nem ter acesso a um pouco de discernimento, a um pouco de consciência, que para elas aquilo é um processo automático. Vamos dizer, você veio aqui, é assim que funciona e vai morrer assim funcionando, né? Então, eu acredito que vai ter esse movimento. Não gosto de colocar datas nas coisas, assim, porque é aquilo que eu sempre digo, quando se coloca expectativa, você abre a grande janela da frustração. Inclusive, eu vejo bastante gente que faz o movimento de... bastante gente que faz esse movimento de despertar de uma forma muito grande. Só que aí, às vezes, cai nessas datas, nessas coisas que muitas pessoas trazem e acabam se decepcionando com isso. E passam a desacreditar em muitas coisas. Descredibiliza todo o restante do conteúdo. Para mim, resumindo, então, essa pergunta, Saint-Germain toca isso, né? A gente sabe que existem Alkins aqui no planeta, tanto no plano físico quanto no plano etérico, que também são responsáveis por todos esses movimentos. O processo vai andar. Às vezes pode ser que a gente não entenda a velocidade, ou a gente não entenda os enredos que a gente consegue, né, visualizar, mas, assim, para mim, né, como eu disse antes, não é se, mas quando a gente vai ter esse movimento. Gratidão. Muito lindo. E uma coisa que eu acho interessante, estou sentindo de compartilhar com você, Gasparetto, que a gente também, quando se conectou, em algumas dos momentos, a gente recebeu, foi outra analogia, né? Sempre trabalhando por analogias. Mas e a gente viu isso aqui acontecer literalmente, né? Em Santa Maria, provavelmente as pessoas conseguiram ver, e aqui a gente viu muito claramente com pessoas muito próximas da gente, que é o quê? Nos falaram, né? A mensagem foi de que as águas, há duas coisas, né? Uma é que a primeira coisa é que a Terra está mostrando para todo mundo, para a humanidade, para nós aqui, que ela
que nós somos a Terra também, né? Nós somos um com a Terra, então ela está trazendo isso para nós. Então também é uma forma que ela trouxe. E as águas fizeram quebrar qualquer distância, mostrando que todos somos um mesmo. Porque às vezes, né, no tempo seco, quando não tinha água assim, a gente se sentia distante. Então tinha aqui Eldorado do Sul, que é uma cidade que talvez você já conheça, é uma cidade perto de Porto Alegre. Então a gente sabe que tem partes ali também de pessoas muito bem abastadas e partes muito humildes. E o que aconteceu aqui em Porto Alegre, nessas regiões, é que a água muitas vezes ela fez todo mundo perder, né? Teve essas questões mais urgentes assim de perder as coisas, mas também a gente viu até jogadores de futebol saindo de jet ski, que são pessoas que moram em lugares e tal, e tem uma, né, a gente está acostumado com essa cultura que tem setores assim da sociedade, e ali todo mundo ficou igual, e os jogadores, pessoas aí que a gente considera que vêm de outras áreas financeiras, elas se misturaram com todos, e quem podia teve a oportunidade de ajudar. Eu tenho um barco, eu tenho um jet ski, eu tenho uma lancha, eu vou lá resgatar quem está ali do meu lado, que talvez eu nunca tivesse a oportunidade de ter um contato maior antes, e trouxe para minha casa, trouxe para um abrigo, ou vou doar uma roupa. Então as águas fizeram com que todos também, de certa forma, se enxergassem sem essa distância, porque quebrou esses vínculos e na hora da urgência, o amor, que é a única coisa que existe, prevalece, né? Então, isso também foi um movimento muito lindo que a gente viu por aqui. Não, exatamente. E se a gente for mais a fundo ainda analisar qual é o movimento que a água faz, né? Falando em chakra, falando toda essa ligação energética, análise energética que a gente estava fazendo, a água ela vem transmutar as emoções, trazer toda essa parte emocional, como se a gente solta tudo, né? Porque, vamos lá, para quem entende de corpos sutis, a gente não tem o físico, depois o duplo etérico ali, que é a sede. Qual é o próximo acima, né? Qual é o primeiro impacto no que a gente tem? É no emocional ali. Então, esse movimento, ele tem a ver com as águas. Quando a gente pega... Eu perguntei já para a espiritualidade, por que a gente, como humanidade, por que o ser humano sofre tanto? E eles falavam para mim resistência. E eu fiquei dias, tá? Resistência do quê? Né? Eu penso assim, eu não faço resistência, que resistência que eu faço, estou aqui sempre meditando, fazendo, buscando, mas é a resistência de deixar o processo fluir, a gente tem muita coisa emocional, a gente tem muita, porque daí eles me explicavam, a maioria dos problemas que o ser humano ainda tem aqui nessa vida, que vai trazendo, eles derivam desses 3 corpos, o emocional, mental inferior e mental superior. É dali que vem a maioria das coisas que o ser humano ainda pratica aqui, ainda sofre. Então, essa resistência que eles falavam para mim era de deixar isso de lado, vamos dizer, e deixar que o processo siga, né, um fluxo. A gente tem medo, então vamos lá. Às vezes a gente poderia fazer uma coisa que seria super simples de fazer. Tem medo, tem emoções, tem traumas, tem uma série de coisas que estão ali, e querendo ou não, a gente sempre busca essa questão de segurança. Lembra, no início desses movimentos espirituais, saíam muitos vídeos que a galera falava assim, tem que morar em lugar alto, e vinham perguntar para mim, Gaspar, você acha que tem que morar alto? O pessoal está dizendo que a gente tem que ir todo mundo para o mato. E eu dizia, olha, eu acho que não, em 2 dias eu enlouqueço no mato, eu disse para ela. Então, eu acho que eu disse para ela assim, tem a ver, eu me conecto com a natureza? Me conecto, gosto, em 2 dias é o meu prazo de validade lá. Agora, assim, que eu falei lá de analogia, né? Eu disse, se a pessoa tá para ela desencarnar, ela vai subir naquele lugar alto, vai infartar lá em cima. Então, não é assim. Sim. Só que isso seria do movimento ali ser natural, no meu entendimento. Então, a gente coloca uma série de coisas que a nossa mente cria, por isso que vem do mental ali também, depois descendo para o emocional e chegando. Ela cria um monte de coisas na nossa mente que ela quer estar no comando do processo, né? E isso foi o que eu entendi com a resistência que a espiritualidade coloca. Veja, quantas pessoas lá atrás, né, acabaram vendendo suas coisas, acabaram fazendo um monte de movimento, porque pegavam essas informações que elas estavam bem mais atreladas com o medo,
do que com o fluir natural da alma. Teve gente que tomou muito prejuízo, fez movimentos, inclusive da pergunta do Matheus ali, porque elas tinham medo, queriam a segurança. E esse movimento que o Rio Grande trouxe aqui, junto com as águas, né, ele mostra que, na verdade, nós buscamos uma falsa segurança. Uma falsa segurança. É uma segurança que ela não existe. Né? Ela não existe. Né? Por isso que eu até quis começar aqui nosso bate-papo com exatamente essa frase. No fim, quando a gente tira tudo, o que sobra? O que sobra? É isso. E eu acho que é isso que a gente está aprendendo a valorizar. Aprendendo a valorizar, aprendendo a entender, assim, para que consigamos todos ter uma vida. Porque isso é outra coisa que é interessante. A maioria das vezes nós estamos preocupados com a transição planetária. Todo mundo está super preocupado com ela. E se a gente perguntar para espiritualidade, perguntar para a nossa alma até o que a gente precisa fazer, né? Eles vão dizer, viver, você precisa viver da melhor forma, pegar estas memórias, que é o que você veio fazer aqui. E não, aí fica um grande movimento de muita gente preocupada com o futuro, né? Que daí gera ansiedade, né? Outras tantas ainda revivendo o passado, né? E poucas que estão realmente conseguindo se manter no presente, que é construindo estas memórias, já memórias, vamos dizer, mais quintessenciadas, não ainda totalmente quintessenciadas, mas já fazendo um movimento energético diferente, aprendendo, né? Vamos viver, vamos praticar esses conhecimentos que a gente está buscando, é isso no fim que importa, né? A gente está aqui participando desse processo. Entra de encontro um filme que nós vimos que vai de luva a isso que a gente está conversando, que era uma criança e uma mãe, e a criança daquelas hiperativas que nada controlava, e a mãe simplesmente soltou e deixou aquela criança, enquanto virar adulto, fazer o que queria, o que vinha do coração, e ele queria ser alpinista sem usar aparelhos de escalada. E ele subia montanhas no meio da neve, sem aparelhos nenhum de segurança. E ele viveu intensamente a vida dele. Então, fez o que ninguém fez antes, né? Até quando a gente está privando a nossa vida no controle, achando que está no controle da vida, e aí fica se limitando a viver a intensidade de quem a gente é, por medo de não viver, é isso. Era um menino super agitado que, normalmente, o que a gente faria aqui no básico? Daria remédio para ele se aquietar, colocaria ele numa escola, sei lá o que e tal. E a mãe dele teve um momento que ela sentiu, ela falou, né, eu senti que desde sempre ele não ia ser uma pessoa convencional, ele tinha que seguir o coração dele. E ela soltou. E ela soltou e ele se tornou um alpinista que conquistou muita coisa, fez o que ninguém fez. É uma história real. E é um documentário, é muito lindo. Você sabe que eu falava nas lives, eu dizia assim, todo mundo pergunta autismo, pergunta TDAH, pergunta todas essas coisas. Eu dizia, pessoal, se eu for lá verificar, pode saber que com alguma coisa dessa eu vou voltar. Eu também comentei lá, mas já voltei. Também, já voltei com a coisa. Eu nunca, nem vou falar, porque eu não falei em nenhuma live minha, não pretendo falar, mas já tem uma coisa dessas também. Já voltei. Mas assim, quando a gente vai analisar na espiritualidade, tá? Existem 3 etapas dos movimentos. A primeira etapa que ela vem mostrar. A segunda etapa que ela vem trazer um movimento de sustentação daquilo. E a terceira etapa é quando aquilo realmente começa a fazer parte usual, natural do movimento, né? Quando a gente vai analisar essas questões, trazendo para a espiritualidade, está vindo muita criança, vinha índigos, cristais, depois começaram a vir os arco-íris, diamante, que a gente vê em grande número chegando agora, uma questão energética muito diferente do que a gente tem aqui. Dá para dizer que eles vêm com uma rotação, que eles vêm com uma frequência energética já modificada. Espiritualmente falando, a gente explicaria isso, né? Pela ciência, a gente vai olhar assim, o autismo, por exemplo, você tinha
um caso para cada 10 mil nascimentos alguns anos atrás, né? Hoje você tem, pelo menos nos Estados Unidos, acho que é 1 para 33, 1 para 34. É uma curva gigante disso, né? Aí muita gente diz, porque antes não se verificava isso, antes não se dava atenção, mas na verdade está sendo estudado e está vendo umas características que tem a ver com isso aí. Eu já vou chegar onde você estava, né? Que é o seguinte, as crianças, né? Elas têm, a maior parte do nosso desenvolvimento cerebral é quando a gente é criança. Aí ocorre a poda neural, né? Ocorre a poda neural, que é aqueles neurônios que não foram utilizados, que não serviram, ali ocorre essa poda e você desenvolve ali as regiões do cérebro, tudo que vai ser utilizado. Já se descobriu que nos autistas, a poda neural ela é super maior na região dos neurônios espelho. O que é os neurônios espelho? É a imitação do comportamento dos pais, é aquilo que você vê alguém fazendo, você replica. Qual é o comportamento destas almas? Elas não querem saber o que os outros estão fazendo. Elas querem desenvolver o que elas têm de potencial. Então, você vê, tem uma poda nesta região, né? Porque esta região, mas aí a gente vai analisar todo o contexto energético, tudo que a gente estuda e se conecta. Por que ali? Por que eles não querem copiar? Porque eles vêm expressar já a alma, eles são seres, como a gente diz, arco-íris, diamante, eles já sabem moldar a energia do que precisa fazer ali. Existe também toda uma grande incompatibilidade energética ainda com a própria estrutura do corpo, aqui da estrutura adâmica, que a gente chama aqui do planeta Terra. E a gente vê muita coisa, vamos dizer assim, que para nós, né, quando a gente olha como sociedade, assim, ela não está funcionando igual como é o normal que a gente fala. Eu sempre disse, sem medo, e volto a afirmar que muitos desses seres já estão bem mais avançados que a gente, porque eles já têm já equilibram com a rotação por onde a gente está indo, em algumas, não dá para generalizar, mas em várias coisas ali. Aí quando você pega isso que você estava dando de exemplo, né, a gente vai ver cada vez mais, por isso que eu falei, existe a fase que primeiro mostra que isso existe, depois a fase que faz uma sustentação e a fase que isso vira uma forma usual. Então, quando a gente vê assim, por que determinadas épocas começaram a encarnar tantas almas com essas características, porque agora a gente vai viver isso. Então, a gente poderia dizer assim, é como se eles estão ensinando para a gente como é essa nova forma de viver. Assim, esquece, isso que vocês faziam deu errado. Larga o controle. Não funciona. Não funciona. Observem como a gente faz. Essa forma, ela expressa realmente a alma. Então, eu acredito que a gente está caminhando para isso também. A gente fala tanto em quinta dimensão, em nova terra, em tanta coisa, mas é como se a gente quer pegar e nos colocarmos lá numa outra coisa que não tem como fazer isso sem ajustar tudo isso, né? Que é esse ruir das estruturas que a gente fala. E eu até brinco, não vai ser assim, você estala os dedos, no outro dia tá todo mundo lá naquele lugar, né? Da noite pro dia, né? Por isso que o nome é transição. Assim como o planeta se transita, né? Esse ajuste energético, a gente também faz esse ajuste todo, né? Como alma, como corpo físico, como completude, né, do ser aqui. E os rótulos que acabam chegando, né, para as crianças já é de novo uma estrutura que vai tentar podar de certa forma, né? Aí você vai rotular para tentar fazer essa poda novamente, mas como eles são tão expandidos e diferentes, não funciona, eles continuam sendo eles, né? E segue o fluxo, né? Mas foi um movimento também da medicina de tentar falar, esse aqui é isso, esse é isso, esse é isso, separar novamente. Mas eles vão descobrindo, você vê assim, ó, vamos lá, a gente pensa em escola, vamos pensar em escola, não existem hoje escolas que elas incentivam o afloramento das próprias habilidades que a pessoa tem. O próprio Pava, vocês conhecem o Pava? Sim. O canal do Pava? O próprio Pava. O Pava, ele foi expulso do colégio militar, ele foi expulso da maioria das escolas que ele estudava. E ele não fazia nada na aula. Ele não fazia nada, ele literalmente não fazia nada. Ele ficava lá bagunçando.
gravava Os CDs rebeldes. com músicas, coisas das professoras, né? Fazia letras. Até que um dia teve uma aula lá, que era uma aula para fazer um vídeo. Grupos, assim, que fizeram isso. Não me lembro que série que ele estava. E pronto, aí transformou. Ele já fez aquilo virar um curta-metragem, já fez... E você vê que ele está lá há 10 anos com o canal dele no YouTube fazendo o que realmente, vamos dizer, a alma toca a alma dele, sabe? Sim. Então, ele até explica que quando ele iniciou, ele não pensava em ir para essa questão de espiritualidade. Ele estava lá por vídeo, né? Por coisa, porque era isso que chamava atenção. Mas, aos poucos, ele foi sendo conduzido para isso também, né? E você vê que nada é o acaso. Mas eu dou esse exemplo dele porque lá atrás não era fácil fazer esse movimento, né? Hoje, por isso que eu digo, lá estava mostrando algumas coisas. E agora a gente vê esse movimento já andando. E nisso a gente traz muita analogia, da natureza também, né? Porque você olha para os animais, você vê que a águia, ela não fica nadando, né? Ela sabe que nasceu para voar e voa. O peixe, se você tirar da água, né, ele vai ser rotulado como um que não funciona ali naquele ambiente, né? Ele funciona na água. Então, a natureza já nos ensina sobre isso quando coloca os animais e todo o processo da natureza organizada de forma que cada um faz aquilo que nasceu para fazer, né? E a humanidade começa a olhar para isso também através dessas crianças, a entender que cada um nasce com uma personalidade também, um direcionamento para uma missão e um propósito e uma característica, uma habilidade que está plugada com a sua alma, né? Mas isso vai, Matheus, também a ligação da pergunta que você fez antes sobre Gessara, Nessara. O que acontece, né? Vamos supor que zero, amanhã a economia ela desce um apagão, né? Zero. Aí todo mundo sai com um saldo na conta. E daqui a pouco tá a bagunça igual como estava. Porque, assim, tem a questão merecimento, tem a questão o quanto cada um está querendo, vamos dizer, colaborar, né? E tem a questão que vai que é exatamente nisso, nas habilidades. Se não for por um caminho assim, né, que a gente pega assim, o que a alma ela tem de habilidade, de coisa para fazer, a gente vai voltar para onde estava. Porque muita gente vai fazer coisas que não tem nada a ver com essas habilidades, porque o pensamento ele ainda é na questão financeira, ou na questão... Quantas pessoas às vezes não fazem as coisas porque é o sonho dos pais, nem é a delas, ou alguma coisa ainda diferente. Então, por isso que eu digo assim, quem coordena isso vai ter, né? Eu acredito que vai ter. Preparação. Tem o tempo e tem a forma disso ficar harmônico para a gente não voltar para onde a gente está, né? Porque você resolve a matéria, você vai ter que ir para a alma, de certa forma, né? Porque pensou, amanhã a gente não precisa mais pagar contas, a gente não precisa mais ter recurso material, não tem mais por que correr atrás de algo. E aí eu pergunto para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, se você não precisasse correr atrás da moeda, o que você faria na sua vida, né? Aí você tem que ir para a sua alma para descobrir o que você gosta de fazer, né? Aí eu digo assim, tem as almas preguiçosas, né? Essa alma vai ter que movimentar também, né? Não tem outro caminho. Dá para fazer um exemplo. Vou me movimentar se as almas preguiçosas não se movimentam, né? Não, aí tem que ter toda a harmonia, entende, da coisa. Sim, tem que ter toda a disposição energética. Dá para trazer um exemplo também, quando eu emagreço, se eu não me reeduco, eu vou voltar para aquele peso que eu tinha antes. Então, é um processo que eu tenho que trabalhar no meu mental, no meu físico, no meu emocional. Então, não é assim, da noite para o dia, e né? Às vezes, é um processo. Às vezes volta pior, né? Eu não estou dizendo que é o seu caso, mas assim, a tendência é quando a pessoa faz um movimento e ela se decepciona com o movimento, ela voltar pior do que ela estava às vezes antes, porque daí ela duplica aquilo que... Pensando que são perdido. Muitos anos, muitas eras assim nesse processo já defasado. Então ele está caminhando para essa mudança. Então a gente tem que... E Henrique, opa, pode falar, Matheus.
E isso responde à pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? Por que os extraterrestres não vêm aqui e mudam as coisas amanhã, né? É porque a gente tem que também estar pronto para a mudança, senão, né, o processo fica né, puxado para a gente também, para a sociedade em si, né? Se instala amanhã o processo, como você falou, né? Eles têm a condição de fazer isso, mas eles têm toda uma análise, eles nos analisam, escaneiam, puxam dados, informações o tempo todo para saber o que é que a gente já está pronto para receber de tecnologia, de atualização, de mudança, né? Para que seja alinhado, né? Nesse processo harmônico. Quando a gente fala os painéis lá que ficam olhando indicadores, né? Computadores, porque o pessoal acha que isso só acontece aqui, né? Aqui, para qualquer coisa que vai fazer, tá cheio de indicador. E lá, se tem muito mais consciência, é lógico que usam muito mais dados, né? Para estar acompanhando. Sabe tudo sobre a gente, cada detalhe. Exato. E, Henrique, a gente está chegando no final da nossa conversa, que está linda, está maravilhosa, mas como a gente veio esse assunto, eu acho muito importante. A gente queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, que é o quê? A gente tem um projeto aqui no Sul, né, chamado Sementes de Sananda, que não é só aqui do Sul, ele já está em Portugal, já está indo para os Estados Unidos, lá com a Tati. Onde mais? Tem vários lugares aí do Brasil que outras pessoas também estão fazendo, e a Marise quer levar também para o Brasil ano que vem. E é um projeto que só tem uma contribuição simbólica, mas é um projeto voltado para crianças da nova era, para ajudar os pais nisso que você falou, né? Ela está querendo ser o que ela é, eu não sei o que fazer, como que eu faço? Então, é um projeto para crianças, mas também para famílias, né? Para os pais também souberem como lidar com isso e se conectarem um pouco mais com a espiritualidade, até quem não tem tanto contato, né? Começar a desbravar isso e deixar as novas crianças serem o que elas são. E poderem se expressar, né, em quem elas realmente são. E elas se sentirem à vontade para se expressar. Tem momentos que a gente deixa elas sozinhas com a gente, tem momentos que elas liberam os medos, tem momentos que os pais estão juntos. E é um projeto muito lindo voltado a isso. E a Marise também falou, e muita gente vem falando nas canalizações, nas mensagens, que hoje mesmo, nesse evento, muita gente falou sobre isso, que o próximo olhar que a gente vai ter é para as crianças, né? O próximo foco é para movimentar isso, né? As crianças da nova terra. O que você sente sobre isso? Queria ouvir você. Bom, assim, esse assunto para mim é como se, como é que eu posso dizer, assim, eu sou até um pouco suspeito para falar, porque eu tenho o Pedro aqui, né? Agora tenho o Pedro e a Maria. Eu não sei se vocês conhecem, assim, mas o Pedrinho tem 5 anos, ele tem paralisia cerebral. E a Maria, que agora fez 1 ano, ela é assim, eu não sei lidar com ela, essa é a grande verdade, assim, porque ela quebra qualquer tipo de coisa que eu já tenha me preparado na vida, assim, em questão de segundos ela quebrou completamente aquilo, eu não sei, assim, eu preciso, sabe, me reprogramar toda ali para entender as coisas dela. Mas assim, eu sempre tive muito essa questão de que esse trabalho, ele tinha muito mais a ver com o Pedro do que comigo, né? Essa questão toda de fazer esse movimento. E eu sempre questionei a espiritualidade, de, mas se a gente precisa trabalhar com as pessoas, principalmente com os pais das crianças, eu falei, por que o Pedro não veio aqui saudável, tudo mais, e a gente saiu fazendo esse trabalho? E a resposta da espiritualidade foi a seguinte: como que você pretende auxiliar esses pais se você não tem ideia do que eles sentem? Foi mais ou menos isso. Ponto. Pode dizer que eu entendo o que eles sentem, né? Entendo o que eles sentem. Então, eu sempre fui muito nessa linha de seguir os fluxos, seguir o que o universo vem apresentando, mas respondendo, né? Eu já tenho esse entendimento que precisa ser feito isso. Eu já tenho esse entendimento, dá para dizer, bem aguçado, assim, do que os pais sentem. Agora estou tendo um novo entendimento, que eu chamo ela de Mariazinha, né? Maria Isis, porque ela está quebrando tudo que assim, minha linha de raciocínio não existe mais com ela. Ainda quando eu xingo ela assim, chamar atenção, eu falo, Maria, não, ela tá lá mexendo numa coisa, eu falo, Maria, não, ela olha para mim e faz assim, ó.
E se eu piscar de volta, acabou. Ela acha que, pronto, tá dominado, posso seguir aqui. Então, assim, acho que total sentido isso é o caminho. Quebrando os padrões, né? Eu também tenho um de 6 anos que quebra qualquer tipo de padrão, ninguém segura, ele sabe o que ele quer, sabe aquela coisa de e uma maturidade emocional que ele já vem pronta, né? Então, a Maria segurava a mamadeira dela com 1 mês, ela segurava e tomava sozinha. Ela acorda de noite, ela pega ela pega a mamadeira. E é umas coisas assim que se eu fizesse um dia uma live, um documentáriozinho assim do que a gente vive. Daqui a pouco eles já vão chegar pagando conta, lavando a louça. Meu irmão querido. Muito obrigada, gratidão, irmão. Muito obrigada mesmo. Passou voando, gratidão é toda nossa. Gostoso, foi lindo. Mais gratidão por ter aceitado o convite. Aproveitando que tem bastante gente online agora, a gente tem uma chave Pix que está aqui embaixo. Aqui também tem um QR Code, então toda a doação vai ser feita para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes aqui no Sul. Então, sinta-se, se sentir no coração, doe, se não sentir, compartilhe com alguém que possa fazer sentido essa live. Sabe quanto que a gente já chegou? 11 mil! Passamos a meta, agora vamos dobrar a meta. Agora é infinita, agora é a meta infinita. Tem 456 pessoas online aqui, então, se cada um doar 5, 10 reais, gente, a gente vai... já dá mais 4 mil, bora. Vamos lá. Que lindo. Vamos fazer pessoal, gratidão, façam as doações, prazer imenso estar aqui, que esse seja o primeiro movimento de muitos. Então, como eu sempre digo, a gente vai se vendo por aí e vamos na velocidade